O helicóptero ainda nem havia desligado completamente as hélices quando as câmeras já estavam apontadas. O som era alto, quase ensurdecedor, mas não o suficiente para abafar o que estava sendo dito ali naquele momento. De um lado, jornalistas tentando arrancar declarações rápidas. Do outro, um homem que já estava acostumado com esse tipo de exposição, não por causa de um novo investimento, nem pela inauguração de mais uma loja, mas por algo que, até poucos anos antes, não fazia parte do universo dele: a pressão pública, política e institucional sobre sua imagem e seus negócios. Luciano Hang, vestido de forma característica, com sua energia expansiva e discurso direto, caminhava com segurança. Mas o cenário ao redor mostrava que o jogo havia mudado. Aquele não era mais apenas o empresário que construía lojas gigantes em cidades médias do Brasil. Era alguém que, de certa forma, havia ultrapassado os limites do varejo e entrado em um território onde cada movimento era observado, interpretado e, muitas vezes, contestado. E entender como ele chegou até ali exige voltar muito antes das estátuas gigantes, das fachadas imponentes e do marketing agressivo. Exige voltar para um Brasil completamente diferente, onde empreender não era sobre escalar rápido, mas simplesmente sobreviver. Porque o início da história da Havan não tem nada de grandioso. Começa pequeno, muito pequeno. Luciano Hang nasceu em Brusque, Santa Catarina, uma região marcada pela forte presença de descendentes de imigrantes europeus, especialmente alemães e italianos. Era um ambiente onde o trabalho duro não era visto como escolha, mas como obrigação. Desde cedo, a ideia de estabilidade vinha muito mais da disciplina do que de oportunidades externas. Naquele contexto, o Brasil ainda vivia sob um modelo econômico altamente fechado. A indústria nacional era protegida por barreiras de importação e o consumo era limitado. Produtos estrangeiros eram raros, caros e muitas vezes inacessíveis para a maior parte da população. Isso moldava o comportamento de quem queria empreender. Não existia abundância, existia escassez. E foi nesse cenário que Luciano começou sua trajetória. Antes da Havan se tornar o que é hoje, o negócio era outro, bem distante do varejo de grande escala. Ele começou trabalhando com tecidos, em uma pequena empresa familiar. Nada de lojas gigantes, nada de marketing ousado. Era um comércio tradicional, com margens apertadas e dependência direta do fluxo local de clientes. Durante anos, o foco foi esse: vender tecido. Mas havia um detalhe importante. O Brasil dos anos 1980 começou a passar por transformações econômicas profundas. A inflação era alta, o poder de compra instável e o planejamento de longo prazo praticamente inexistente. Quem não se adaptasse rapidamente, simplesmente desaparecia. E foi exatamente nesse período que a primeira virada começou a se desenhar. Em 1986, Luciano Hang e seu sócio decidiram abrir uma pequena loja de tecidos chamada Havan. O nome surgiu da junção dos sobrenomes dos fundadores. Naquele momento, não havia nenhuma ambição de criar um império. Era apenas mais uma loja tentando sobreviver em um mercado difícil. Mas poucos anos depois, o Brasil entrou em uma das fases mais turbulentas da sua história econômica. O Plano Collor, lançado em 1990, mudou completamente o jogo. Com o confisco das poupanças e uma tentativa radical de controle inflacionário, milhares de empresas quebraram. O consumo despencou. O crédito praticamente desapareceu. Para quem dependia de capital de giro, aquilo foi devastador. E foi nesse momento que muitos negócios tradicionais simplesmente deixaram de existir. A Havan quase foi um deles. A queda no consumo afetou diretamente o setor de tecidos. As vendas diminuíram drasticamente e manter o modelo antigo começou a se tornar inviável. O que antes funcionava, agora já não fazia mais sentido. E é aqui que começa uma das decisões mais importantes da história da empresa. Em vez de insistir no modelo que já estava falhando, Luciano Hang decidiu mudar completamente o rumo do negócio. Não foi uma adaptação leve. Foi uma ruptura. A empresa deixou de focar em tecidos e passou a atuar no varejo de produtos importados.
Naquele momento, isso não era apenas uma mudança estratégica, era uma aposta arriscada, porque o Brasil ainda estava começando a abrir sua economia. O governo Collor havia iniciado um processo de redução de tarifas de importação, permitindo a entrada de produtos estrangeiros em maior escala. Mas isso também aumentava a concorrência. Ou seja, ao mesmo tempo em que surgiam oportunidades, surgiam riscos ainda maiores. Mas Luciano enxergou algo que muitos não perceberam naquele momento. O consumidor brasileiro estava mudando. Depois de anos com acesso limitado a produtos, havia uma demanda reprimida. As pessoas queriam variedade, queriam novidade, queriam acessar aquilo que antes parecia distante. E a Havan começou a se posicionar exatamente nesse espaço. Produtos importados, preços competitivos e um modelo de loja que fugia do padrão tradicional. No início, ainda era pequeno, mas a lógica já estava definida. E conforme os anos 1990 avançaram, o cenário econômico começou a se estabilizar. O Plano Real, lançado em 1994, trouxe algo que o Brasil não tinha há muito tempo: previsibilidade. Com a inflação controlada, o consumo voltou a crescer, e empresas que estavam preparadas para atender essa nova demanda começaram a se destacar. A Havan foi uma delas. Mas o crescimento não aconteceu de forma linear, porque expandir no Brasil sempre significou lidar com desafios estruturais: logística complexa, carga tributária elevada, diferenças regionais profundas e um ambiente regulatório instável. Cada nova loja não era apenas uma decisão comercial. Era uma operação que exigia planejamento detalhado. E ainda assim, Luciano Hang começou a acelerar. O modelo de loja foi evoluindo, de pequenos pontos comerciais para espaços maiores, mais completos, com variedade de produtos e uma identidade visual marcante. A estratégia era clara: transformar a experiência de compra em algo mais amplo do que apenas adquirir um produto. E foi aí que surgiu um dos elementos mais característicos da marca. As lojas começaram a incorporar estruturas imponentes, fachadas chamativas e, principalmente, a reprodução da Estátua da Liberdade como símbolo visual. Aquilo não era apenas estética, era posicionamento. Enquanto grande parte do varejo brasileiro mantinha uma comunicação mais discreta, a Havan fazia o oposto. Chamava a atenção, criava presença, gerava curiosidade, e isso funcionava. Principalmente em cidades médias, onde a chegada de uma loja daquele porte representava um evento local. Mas esse crescimento acelerado também começava a trazer novos tipos de risco. Porque quanto maior a operação, maior a exposição. E aos poucos, Luciano Hang deixava de ser apenas um empresário regional para se tornar uma figura nacional. E com isso, o ambiente ao redor começava a mudar novamente. Mas essa mudança não viria apenas do mercado, viria de algo muito mais amplo e muito mais imprevisível. A expansão da Havan, ao longo dos anos 2000, não foi apenas resultado de um modelo de loja chamativo ou de um bom timing econômico. Ela foi, acima de tudo, consequência de uma leitura agressiva de território. Luciano Hang entendeu que o Brasil não crescia de forma homogênea e que justamente por isso existiam espaços pouco explorados por grandes redes. Enquanto varejistas tradicionais concentravam investimentos em capitais e grandes centros urbanos, a Havan avançava em cidades médias e regiões, que ainda não eram prioridade para concorrentes nacionais. Lugares onde a chegada de uma loja daquele porte não era apenas mais uma opção de consumo, mas um acontecimento. Essa estratégia reduzia a concorrência direta e aumentava o impacto da marca. Ao mesmo tempo, o Brasil vivia um período de crescimento econômico impulsionado pelo aumento do crédito, expansão da classe média e programas de incentivo ao consumo. Entre 2004 e 2012, milhões de brasileiros passaram a ter acesso a bens que antes estavam fora do alcance. E a Havan estava posicionada exatamente onde esse novo consumidor surgia. Mas crescer no Brasil nunca foi apenas uma questão de vender mais. Era, e continua sendo, uma questão de suportar a estrutura. A logística começou a se tornar um dos principais desafios. Distribuir produtos importados e nacionais para lojas espalhadas em diferentes estados
Exigia um nível de organização que muitas empresas não conseguiam sustentar. A solução veio com investimento em centros de distribuição próprios, aumentando o controle sobre o abastecimento e reduzindo dependência de terceiros. Outro ponto crítico era o modelo tributário brasileiro. Cada estado possui regras específicas de ICMS, incentivos fiscais diferentes e complexidades operacionais que tornam a expansão nacional um processo muito mais difícil do que em mercados mais simples. Ainda assim, a Havan seguiu avançando, muitas vezes aproveitando oportunidades locais e negociações regionais para viabilizar novas unidades. Mas o crescimento não vinha apenas da estrutura física. Ele vinha também da construção de uma identidade forte. E essa identidade estava diretamente ligada à figura de Luciano Hang. Diferente de muitos empresários que preferem atuar nos bastidores, Hang assumiu um papel público ativo. Aparecia em campanhas, falava diretamente com consumidores, utilizava redes sociais e criava uma conexão direta entre sua imagem pessoal e a marca. Isso trouxe vantagens claras. A marca ganhou reconhecimento rápido, proximidade com o público e uma comunicação direta que não dependia de intermediários. Mas também trouxe riscos, porque, ao atrelar sua imagem pessoal ao negócio, qualquer posicionamento individual passava a impactar diretamente a percepção da empresa. E foi exatamente isso que começou a acontecer a partir da segunda metade da década de 2010. O Brasil entrou em um período de instabilidade econômica e política. A crise de 2014 e 2016 reduziu o consumo, aumentou o desemprego e colocou pressão sobre o varejo. Muitas empresas reduziram expansão, fecharam unidades e adotaram posturas mais defensivas. A Havan fez o contrário. Continuou abrindo lojas. A lógica era simples, mas arriscada. Crescer em momentos de retração poderia garantir posições estratégicas antes da retomada econômica. E, de certa forma, funcionou. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente político do país começou a se tornar cada vez mais polarizado. E Luciano Hang passou a se posicionar publicamente. A partir daí, a exposição da empresa mudou de escala. O empresário deixou de ser apenas um nome do varejo para se tornar uma figura frequentemente presente em debates políticos, entrevistas e discussões públicas. Isso ampliou ainda mais a visibilidade da Havan, mas também intensificou críticas, questionamentos e resistência por parte de diferentes grupos. O impacto disso no negócio não era simples de medir. Por um lado, havia fortalecimento de uma base fiel de consumidores, que se identificavam com a postura adotada. Por outro, surgiam boicotes, críticas nas redes e pressão sobre a imagem institucional da empresa. E essa dualidade passou a fazer parte do dia a dia da marca. Enquanto isso, a operação continuava crescendo. As lojas ficaram maiores, mais padronizadas e ainda mais reconhecíveis. O modelo passou a incluir estacionamento amplo, grande variedade de produtos e uma proposta de loja que se aproximava de um centro de consumo completo. A experiência era pensada para manter o cliente dentro do espaço por mais tempo. E isso aumentava o ticket médio. Mas nem tudo era expansão contínua. A complexidade operacional aumentava na mesma proporção. Gerenciar centenas de lojas, milhares de funcionários e uma cadeia logística extensa exigia controle rigoroso. Qualquer falha em escala nacional poderia gerar impacto relevante. E, além disso, novos concorrentes surgiam. O varejo brasileiro passou por transformações importantes com o crescimento do comércio eletrônico. Empresas digitais começaram a disputar espaço com modelos físicos tradicionais, oferecendo preços competitivos e entrega rápida. Isso obrigou empresas como a Havan a repensar parte da estratégia. Embora o foco principal continuasse sendo o varejo físico, a presença digital começou a ganhar importância, não apenas como canal de venda, mas como ferramenta de comunicação e relacionamento com o cliente. E, novamente, Luciano Hang utilizou sua própria imagem como ativo nesse processo. Redes sociais passaram a ser utilizadas de forma intensa, criando um canal direto com milhões de pessoas. Promoções, posicionamentos, anúncios e até opiniões pessoais eram compartilhados de forma contínua. Isso mantinha a marca sempre em evidência.
mas também aumentava a exposição a crises. E foi exatamente nesse ponto que a história começou a entrar em um novo estágio. Porque, quando uma empresa cresce demais, deixa de competir apenas com outras empresas. Ela passa a lidar com estruturas maiores, instituições, regulações, pressões externas e, em alguns momentos, investigações. O ambiente ao redor da Havant já não era mais apenas comercial. Era também político, jurídico e institucional. E isso colocava o negócio em um nível completamente diferente de risco. Mas, ao mesmo tempo, a expansão não parava. Novas lojas continuavam sendo anunciadas, novos investimentos eram feitos, e a marca seguia avançando pelo território brasileiro. Até que um novo fator, completamente fora do controle de qualquer empresário, mudaria novamente as regras do jogo. Um evento que não afetaria apenas a Havant, mas o mundo inteiro. Quando as primeiras notícias começaram a circular, ainda parecia algo distante. Um problema localizado, uma crise sanitária em outro continente, algo que dificilmente afetaria o dia a dia das empresas brasileiras de forma imediata. Mas em poucos meses, aquilo se transformaria no maior choque global das últimas décadas. A pandemia de Covid-19 mudou completamente o funcionamento da economia. E o varejo físico foi um dos setores mais impactados. Lojas fechadas, restrições de circulação, queda no fluxo de clientes e um nível de incerteza que nenhuma projeção conseguia prever. Para empresas com grande presença física, como a Havant, o impacto era direto. Cada loja fechada representava custo fixo sem receita. Cada dia parado aumentava a pressão sobre a operação. E naquele momento, não existia manual. O desafio não era apenas sobreviver financeiramente. Era decidir como reagir diante de um cenário que mudava semana após semana. A Havant adotou uma postura clara: manter a operação sempre que possível e defender publicamente a continuidade das atividades econômicas. Luciano Hang intensificou ainda mais sua presença nas redes sociais, posicionando-se contra medidas de fechamento prolongado e defendendo a manutenção dos empregos. Essa postura ampliou ainda mais a visibilidade da empresa, mas também aumentou o nível de exposição. Enquanto parte do público apoiava, outra parte criticava fortemente. O nome da Havant passou a aparecer com frequência em debates nacionais, não apenas como empresa, mas como símbolo de um posicionamento. E isso teve efeitos diretos na marca. Ao mesmo tempo, a empresa precisou se adaptar operacionalmente. Medidas sanitárias foram implementadas, protocolos internos ajustados, e o funcionamento das lojas passou a seguir regras variáveis de acordo com cada estado. A complexidade aumentou ainda mais, porque o Brasil não adotou um modelo único de restrição. Cada região seguia um caminho diferente. Gerenciar isso em escala nacional exigia agilidade constante. E apesar do cenário adverso, a Havant não recuou na sua estratégia de longo prazo. A expansão continuou. Mesmo durante um dos períodos mais incertos da economia global, novas lojas foram inauguradas. A lógica permanecia a mesma: ocupar território, consolidar presença e manter a marca em crescimento contínuo. Mas a pandemia também acelerou uma mudança que já estava em andamento: o comportamento do consumidor. O comércio eletrônico cresceu de forma significativa. Pessoas que antes não compravam online passaram a adotar o digital como hábito. Isso pressionou ainda mais o varejo físico a se adaptar. E, embora a Havant não tenha nascido como uma empresa digital, ela precisou fortalecer sua presença nesse ambiente. Não apenas para vender, mas para continuar relevante. Porque naquele novo cenário, presença física já não era suficiente. Era necessário estar onde o consumidor estava. E o consumidor estava mudando. Com o avanço da vacinação e a reabertura gradual da economia, o varejo começou a recuperar parte do ritmo. Mas o ambiente já não era o mesmo de antes. Custos mais altos, inflação pressionando margens, mudanças no padrão de consumo e um nível de competição ainda maior, com players digitais cada vez mais fortes. Ainda assim, a Havant manteve seu posicionamento. As lojas continuaram sendo o centro da estratégia, grandes, visíveis e com forte apelo visual. A experiência presencial continuava sendo o diferencial.
E ao mesmo tempo, a marca seguia apostando na sua identidade já consolidada. Luciano Hang continuava sendo o principal rosto da empresa, algo que ao longo do tempo se mostrou uma das maiores forças e também uma das maiores vulnerabilidades do negócio, porque poucos empresários brasileiros construíram uma marca tão diretamente ligada à própria imagem. E isso cria um efeito inevitável. A empresa cresce junto com a figura do fundador, mas também se expõe junto com ela. Hoje, a Havant se consolidou como uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil. Com mais de uma centena de unidades espalhadas pelo país, a empresa se posiciona como um dos principais nomes do varejo físico nacional. Seu modelo continua baseado em grandes lojas, variedade de produtos e presença marcante em cidades estratégicas. Mas o cenário ao redor segue desafiador. O varejo brasileiro continua lidando com oscilações econômicas, mudanças no comportamento do consumidor e a necessidade constante de adaptação. E, ao mesmo tempo, a empresa continua avançando. Novas lojas são anunciadas, investimentos continuam sendo feitos, e a marca permanece em evidência, seja pelo tamanho da operação, seja pela forma como se comunica, seja pelas posições que assume. A trajetória da Havant mostra algo que vai além do crescimento de uma empresa. Mostra como decisões tomadas em momentos de crise podem redefinir completamente um negócio. Mostra como posicionamento pode se tornar ativo e risco ao mesmo tempo. E mostra, principalmente, como empreender no Brasil nunca foi apenas sobre vender produtos. Sempre foi sobre navegar em um ambiente complexo, instável e, muitas vezes, imprevisível. Luciano Hang começou com uma pequena loja de tecidos, em um país fechado, com poucas oportunidades e muitas limitações. Transformou isso em uma rede nacional. Mas o caminho até aqui não foi linear. Foi feito de rupturas, apostas e decisões que, em muitos momentos, poderiam ter levado a um resultado completamente diferente. E olhando para o presente, a história ainda não terminou. Porque no varejo, nenhuma posição é permanente, nenhum modelo é definitivo, e nenhuma vantagem dura para sempre. A única constante continua sendo a necessidade de adaptação. E talvez seja exatamente isso que define não apenas a Havant, mas todos os impérios que conseguem sobreviver no tempo. Se você quer ver outras histórias como essa, de empresas que cresceram, enfrentaram crises e mudaram o mercado brasileiro, se inscreva no canal. E me conta nos comentários. Você acha que o modelo da Havant ainda vai crescer nos próximos anos? Ou já chegou no limite?